Mas eu só quero deixar aqui com vocês o texto que há 23 anos, o texto bíblico, só para confirmar tudo que já foi dito aqui antes. Há 23 anos atrás, na inauguração, e quando nós fizemos 15 anos, e agora aos 23 anos, eu vou deixar aqui o mesmo texto. Profeta Isaías, no capítulo 54, a partir do verso 2. Isso, pode trazer as crianças. Eu só vou ler o texto. Isaías estava profetizando para o povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico. O povo estava entristecido, sem esperança, e assim disse o profeta Isaías. Há 23 anos, dia 7 de setembro, eu ministrava exatamente esse texto. Quando fizemos 15 anos, aqui já, né? 15 anos? Já, aqui já. Também ministrei em cima desse texto. E hoje vou só citar. Amplia o lugar da tua tenda. Esse texto se tornou profético para o ministério. E estendam-se as cortinas das tuas habitações. Vou ler aqui como está na tradução. E estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas e firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Então fomos parar em Minas Gerais e fomos parar em Santa Catarina. Seus descendentes desapossarão nações, se instalarão em suas cidades abandonadas. Eu quero dizer que esse texto é profético. Ele serviu para Israel nos dias de Isaías e pós-Isaías, mas o texto bíblico não perde a sua vivacidade. Ele tem vida própria, ele é eterno, ele não termina, ele continua falando. Assim a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ele continua, a palavra continua cortando, continua viva. Diz a Bíblia, ela é viva e eficaz. Então ela não serve para uma época apenas, ela serve para a geração, para outra geração, e ela vai até se cumprir o propósito em todas as gerações. Se levantarão daqui homens e mulheres que haverão de ser enviados às cidades e a nações que Deus os levará. Próximo, não tenham medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, Igreja Renovar. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, do seu isolamento. Olha a identidade nossa qual é. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Para encerrar, verso 6, o Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Verso 7 e verso 8. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Meu Deus, parece que o ano de 2022 Deus tinha abandonado a gente. Parece que alguma coisa estava errada. Parece que a gente ia ser humilhado. Parece que a gente tinha sido desprezado. Parece que uma vergonha iria tomar conta de nós. Deus, volta o verso 7, nosso verso 7, parece que por um breve instante fomos abandonados, e de fato isso aconteceu, mas era porque Deus
de indignação, eu escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Verso 9. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. A promessa de Deus para nós é que as tendas seriam ampliadas, as estacas seriam firmadas, e que nós seríamos levantados para irmos às nações. Nesse breve momento que Deus virou o seu rosto, que nós fomos atacados, e de uma forma muito difícil, eu senti isso no meu corpo com as enfermidades. Mas todos nós como igreja sentimos isso. Por alguns instantes sentimos a sombra da vergonha. Mas havia sobre nós uma promessa. Cheguei a compartilhar com alguns irmãos naquele momento em que o rosto de Deus ainda estava virado, que o meu ministério tinha acabado, que eu estava parando. Mas quando Deus tocou a mão dele, o rosto dele se voltou novamente, e nós começamos a entender que ele queria chamar a nossa atenção para as promessas dos versos 2 e 3. Ele queria nos tirar de uma acomodação das promessas dos versos 2 e 3, de ampliar as tendas, de firmar as estacas, de expandir para a direita e para a esquerda, e que ninguém poderia nos deter nisto. Eu então renunciei à fala que eu tinha usado. Fui chamado no WhatsApp por um pastor amigo. E ele disse: apóstolo, preciso da sua ajuda. E eu disse: o quê? Ele disse: eu preciso montar um seminário, porque o pastor presidente do meu ministério aqui está querendo montar um seminário aqui, mas eu não tenho conhecimento disso. Eu disse: vou te ajudar. Pegamos a estrutura da FATEF, o modelo da FATEF, passei para ele, fizemos algumas mudanças. E aí ele então perguntou se poderia fazer uma videochamada com o pastor presidente do ministério. Eu disse sim. E aí então fizemos a videochamada. E o número do telefone dele, eu sabia que não era daqui. Ele estava em Miami, nos Estados Unidos. E o pastor começou a conversar comigo e começou a colocar muitas coisas ali, muitos sonhos. Pastor experiente também. E em determinado momento eu disse: pastor, gostei das suas ideias, seus sonhos são maravilhosos, mas permita-me dizer, com a minha experiência, eles não são funcionais. Eles não vão funcionar. E ele disse para mim assim: você pode me falar por quê? E eu disse: se eu permitir, eu peço perdão, estou te conhecendo hoje. Ele disse: pode ficar à vontade. E eu comecei
enumerar um por um. E no final ele disse: gostei de você. Sabe o que acontece aqui onde eu estou? Ninguém tem coragem de olhar nos meus olhos e falar se eu sou certo ou errado, porque eu sou muito bem sucedido na minha vida profissional, eu sou um homem muito rico, eu e minha esposa não dependemos de igreja, nós temos a nossa atividade profissional, e ninguém acaba nos confrontando com nada. E tem hora que eu me acho um superdotado e acho que não preciso de ninguém. Eu sou o primeiro nesses anos todos que olha nos meus olhos de maneira virtual e me fala coisas que eu preciso ouvir. Só tem disponibilidade para vir aqui? Eu disse: podemos ver, eu acabei de operar o joelho, foi há 3 meses atrás. Eu vou dar um tempo para o senhor se recuperar. E ontem chegou a agenda completa que eles separaram. Vou estar pregando em 5 igrejas no estado da Flórida, e vou estar pregando na convenção de 200 igrejas evangélicas brasileiras do sul da Flórida. Deus prometeu que iria nos levar às nações. Ele se virou por um instante, mas quando o rosto dele se voltou, ele apontou: Walter, não acabei com você aquilo que eu determinei. Você que você está no ministério que está debaixo de promessa. Você está no ministério onde tem pessoas aliançadas com as promessas de Deus. Você não está no ministério onde tem pessoas interessadas em outras coisas senão em cumprir os princípios do eterno. Este ministério nasceu debaixo da vontade de Deus, de fazer aquilo que é aprovado por Deus. Por isso, Deus às vezes tira o rosto de nós, porque não somos perfeitos e também erramos. E quando erramos, o Deus que servimos, que é justo, o Deus que servimos, que é perfeito, Ele não pode conviver com o que é injusto e com o que não é perfeito. E então o rosto dele sai da nossa presença. Mas conhecemos o Deus que é bom e misericordioso, e o rosto dele volta depois para nós quando nos arrependemos e quando pedimos a Ele perdão. É esse Deus que servimos. É esse Deus que há 23 anos esse ministério se envolve. E é isto que nós carregamos o nosso discipulado, é essa essência. Não negocie isso na sua vida. Não perca esse foco. Você vai passar por situações onde você vai ter a mesma sensação: o rosto de Deus não está mais aqui. Eu acho que Deus me abandonou. Só persevere. Teve um momento que eu decidi ficar só calado. Eu não saía nem de dentro da minha casa. Só fiquei quieto. Me lembrava de Davi quando entrou para dentro da caverna. Me lembrava de Elias quando também encontrou a caverna na vida dele e se escondeu dentro da caverna. Oh, caverna! A minha ficava na rua Itatiaia.
Até que um dia o rosto de Deus se virou novamente para mim. Posso ouvir um amém? Fique de pé e aplauda o Senhor. Festeje a Deus, glorifique a Ele, dê glória a Ele.